Olá, mais uma vez, muito bom dia. Estamos então de regresso neste Matinais. Vamos estar à conversa com Lina Rodrigues. Sempre teve uma grande proximidade com os livros. Um dia, estimulada pelas filhas, decidiu juntar aqueles escritos que tinha por lá, num caderno e no outro. E o que é que resultou? Resultou um livro que é um conjunto de desabafos para um papel. Uns são baseados em histórias de vida reais e outros em pura ficção. E assim surgiu Um Dia Talvez, que será apresentado no próximo sábado, 23 de setembro, a partir das 5 da tarde, na Biblioteca Afonso Lopes Vieira, na cidade de Leiria. Bom, o melhor mesmo é percebermos quem é Lina Rodrigues, percebermos como é que surge então este Um Dia Talvez. Um dia talvez a Lina pensou que poderia escrever um livro. Se calhar foi assim, não sei. Vamos perceber com ela que está aqui connosco. Lina, olá, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu e é a que questão agradeço, é, Cláudia. como é que surge a proximidade com os livros? Sempre existiu, não é? Sim, eu sempre me lembro de ter um livro para ler, um livro para levar de férias, um livro na mesinha de cabeceira. Sempre gostei de ler. Esta relação com os livros, já agora, só porque para quem está lá em casa, Sim. mantém-se assim uma relação de proximidade ou hoje em dia com as tecnologias já prefere Não, gosto um muito livro tecnológico? Não, gosto muito do livro, de esfolhar o livro, de ver as capas, o cheiro do papel. Gosto muito do livro. Sentimos-nos mais próximos, É é isso? isso, eu acho. Muito bem. Então, os livros sempre fizeram parte lá da mesinha Sim, cabeceira, não é? sim. Estão sempre lá. Na mesa da E sala. depois foram surgindo assim uns escritos, não foi? Sim, sim. Em sítios onde estava, podia ser ao pequeno almoço, podia estar de férias, podia estar numa esplanada e o ambiente, sei lá, as pessoas com quem estava, e surgiam assim umas coisas e eu ia escrevendo e lia às minhas miúdas. E a Carolina, eu sempre ouvi a Carolina dizer: mamãe, tu um dia tens de escrever um livro. Há anos que ela me andava a repetir que eu tinha de escrever um livro e eu fui ouvindo, mas ok, tenho de escrever um livro, mas um livro implica uma pessoa expor-se, não é? Mas tu podes escrever um livro sem falar de ti. Ok, então este ano, na passagem de ano, não me perguntem como nem porquê, porque eu própria não saberei explicar, nos desejos das 12 passas de uva, eu trinco uma passa de uva e pensei, vou escrever um livro. E tive que cumprir. E logo nesse sábado, no sábado a seguir, comecei a escrever. E, por incrível que pareça, as coisas foram fluindo mais facilmente do que o que eu pensava que ia ser. Fui-me afeiçoando às personagens, fui-me afeiçoando à história, fui-me entusiasmando e depois de ter algumas páginas escritas, comecei a ler lá em casa, algumas partes. A Tânia, mamãe, tens de continuar porque eu vou mandar isso para uma editora, tu nem penses. E aconteceu, pronto. De facto, Um Dia Talvez é da editora Chiado, É da Chiado, não é? sim. Quem está neste lançamento. Ora, surgem então estas histórias, algumas são histórias reais, de vidas reais, não é? Sim, com nomes fictícios, obviamente, mas algumas pessoas que me têm acompanhado e que têm feito parte da minha história de vida estão aqui num ou noutro parágrafo, numa ou noutra frase, num ou noutro cenário, porque o livro é muito visual. É muito visual, tem sempre um enquadramento, há a descrição das personagens, embora sem muitos detalhes. Mas depois situa o leitor dentro da cena e dentro da história, é isso? Transporta-nos lá para dentro? Completamente. Isso completamente. Eu acho que o livro prende um bocadinho, sim. Há assim um fio condutor, sim. Em termos da escrita, estas histórias que vamos poder conhecer no Um Dia Talvez, Sim. já são histórias que já constavam nesses rabiscos que íamos fazendo ou, entretanto, foram surgindo novas com esta convicção de que eu vou escrever um livro? Exatamente, foi mesmo isso, Cláudia. Existiam aquelas folhas soltas e depois, ao consolidar, não é, a história, foram surgindo outras histórias.
outras histórias para que a escrita fluísse, para que as coisas fossem coerentes, para que o leitor ficasse entusiasmado e envolvido na... Isto às vezes, Lina, parece que escrever um livro, de facto, e esse foi o primeiro sentimento que teve, que é, isto vai ser uma confusão, isto é muito difícil, nada disso. Depois já disse que, bom, depois as coisas foram fluindo naturalmente. Mas é verdade. E a questão é, qual é a maior dificuldade quando se pensa neste desafio, eu vou escrever um livro? Assim, logo à primeira, qual foi a maior dificuldade? A maior dificuldade foi mesmo mentalizar-me que eu ia escrever um livro, porque a partir do momento em que eu me sentei e comecei a escrever, foi pronto, surgindo. já o fiz por prazer, fazia-o por prazer mesmo. Um pouco à noite, aos fins de semana, e não demorou muito tempo, afinal. Porque, pronto, fui-me envolvendo, foi como eu disse, fui-me afeiçoando à história, àquilo que eu ia escrevendo, às personagens também. Não vamos aqui revelar o livro todo, como é óbvio. Não. Vamos só dar aqui um lamiré do que é que um dia talvez nos retrata. São histórias de vida, Sim. mas são histórias de vida individuais. E temos uma história, temos um pensamento referente a essa história, ou é uma história num só que integra outras? As duas coisas, porque tem muito diálogo também. Portanto, não é tem monólogo, tem a apresentação das personagens e depois há muito diálogo. Sim, mas, portanto, o que eu acho delicioso neste livro é a amizade entre três amigas que estão sempre lá, que são como conselheiras, psicólogas umas das outras. Retrata-nos, acima de tudo, um sentimento forte de amizade que ultrapassa todas as situações da vida? Sim. Sim, entre elas sim, entre estas três sim. Essas três personagens, essas três amigas, então, são constantes no livro, São do início ao fim? Aliás, são todos constantes. São 7 personagens e são todos constantes. Mais presentes são essas três, devido à relação de amizade que têm cultivado e mantido ao longo dos anos. E depois aquela história de amor entre a Magda, uma advogada conceituada e com muito sucesso profissional, o que não acontece tanto na vida pessoal dela, e a paixão que ela tem por Paco, uma paixão que ela não quer assumir, e ele morre de amores por ela e ela nunca mais decide. Não sei se ela se vai decidir na segunda, porque acaba com, continua, que esta história vai continuar, não é? Num segundo livro. Não sei, talvez ela depois se decida. Se decida, muito bem, fica ao mistério. Vai Fica ao continuar mistério. porque a Chiado, a editora Chiado já deixou claro que quer uma segunda edição, ou seja, um segundo livro, onde esta história vai continuar e então foi fica outra ao mistério, surpresa não é? para mim, foi outra surpresa para mim. Como é que foi? Vamos aqui perceber um bocadinho esta parte, Lina. Ora, decidimos escrever um livro, muito bem. Sim. A filha viu os escritos e isto tem que ser divulgado. Vamos lá Pois tratar foi. de uma editora. E depois, como é que foi esta aventura? Porque isto depois de andar nas editoras para trás e para a frente, Foi a Tânia uma aventura, depois, não é? Foi a Carolina empurrou-me, escreve. E a Tânia depois fez todo o acompanhamento com a editora, foi a minha RP, não é? Foi a Tânia, ia-me pondo ao corrente, ia-me falando das trocas de e-mails, ela é que fez depois o acompanhamento. Eu acredito que, para um escritor, quando nós escrevemos, seja o nosso primeiro livro ou não, escrevemos aquilo que nos vai na alma, na imaginação, não é? E depois temos ali o nosso livrinho e enviamos para a editora. E depois eles, quando nos cortam, ou eu já sei que houve aí cortes, não é? Porque eles pensaram logo, bem, isto vai dar um segundo livro. Pois. E depois a escolha acaba por não ser muito de quem escreveu, não é? Como é que foi vivenciar essa parte? Foi um acordo. Acabou por ser, Cláudia, acabou por ser. Portanto, optámos por terminar aqui e continua no segundo, no segundo, que há de vir um dia, se Deus quiser. Um dia talvez não, um dia com certeza. Agora já tem que haver a continuação da história, que agora já Exato. todos ficaram curiosos se a Magda, não é?
a personagem, Magda, sim. se a Magda vai ou não concretizar esse grande amor da vida, não é? Portanto, vamos ficar à espera Está em stand-by, de perceber. E no dia-a-dia, Lina, o que é que isto veio modificar o dia-a-dia? Até porque eu sei que a Lina é uma pessoa que não gosta muito de grandes exposições, gosta de passar um bocadinho discreta. Sim. E, portanto, o que é que isto veio mudar no dia-a-dia, que tinha tudo programado de uma forma e agora tem que arranjar tempo para escrever, não é? Fui escrevendo mais ao fim de semana, comecei em janeiro, logo na primeira semana de janeiro, como já referi, mas a 15 de março estava a assinar o contrato com a Chiado, portanto aconteceu tudo muito rapidamente. Aliás, está a acontecer tudo muito rapidamente. Portanto, o livro foi escrito num instantinho. Foi, por incrível que pareça, foi. Isso roubou muitos fins de semana ou não? Sim, sempre, ao sábado e ao domingo era, pronto, à tarde e por vezes também pela noite dentro, quando estava mais inspirada, porque durante a semana é complicado, uma pessoa a trabalhar e ter que... Portanto, é complicado. Implica ter uns momentos de relaxamento, de um bocadinho mais de silêncio para também poder entrar na história e continuá-la? Muitas vezes sim. Outras vezes é aquela coisa de estás num sítio qualquer e pensas, epá, aquilo vai continuar assim, desta maneira. E nem por isso estás a pensar no livro, ou a pensar, ou relaxada, especialmente relaxada. Mas surge a ideia. Mas surge a ideia e depois é chegar a casa e transpor aquilo. Nessas situações, vamos supor, não é? Algumas se calhar surgiram assim, não é? Vou continuar assim, aquele desenlace vai ter este fim. Isso implica que tem que escrever logo, nem que seja uma notinha ali... Uns tópicos. Uns tópicos? Sim, eu ando sempre com bloquinhos atrás, aliás, a minha relação com os livros, com a escrita, ando sempre com bloquinhos atrás, tomo notas de tudo, aliás. Para ir marcando e então, isso. os tópicos, sim, muitas vezes, quando surgiam as ideias, e depois, ou à noite, ou ao fim de semana, pronto, como já foi dito, então transpunha aquilo e o que tinha pensado, o que tinha anotado, e ficava uma história. Pronto, e era mais um episódio. Eu chamo episódios às histórias. O primeiro episódio, o segundo episódio. E vai andando. O livro tem uma apresentação muito simples, não é? Ali na capa, um dia talvez, mas essa fotografia tem uma história, não é? Esta fotografia tem uma história. Aliás, começou pela contracapa, que era suposto ser a capa. E esta foi a Tânia que um dia me fotografou na praia, portanto, meia dúzia de fotografias, e ficou esta, eu gostei, e pensei em mandar para a Chiado para ser a capa. Entretanto, disseram-me que ficava bem na contracapa e não na capa. Então, um dia de manhã, um domingo de manhã, eu liguei à Carolina e disse-lhe: olha, temos que voltar à praia, temos que voltar porque a fotografia para a capa, portanto, tem de ser diferente, tem de ser outra. Então, olha, mamãe, veste um vestido branco e vamos à praia, logo assim, no momento. Ok, filha, viste? E tirou 3 ou 4, mandei, e ficou esta, pronto. Conclusão, a capa, as minhas filhas que sempre me acompanharam neste processo, elas também escreveram o prefácio. Foram elas que escreveram o prefácio, também estão na história da capa, porque depois acabou por ser a capa da Carolina e a contracapa da Tânia. Portanto, as filhas estão sempre neste processo, aliás. Estão aqui hoje, estão lá em cima. Exatamente, estão sempre a acompanhar a mãe, estão nas instalações também da Ângelos TV, contudo não quiseram aparecer porque quiseram que ficasse só a mãe aqui nesta conversa. São terríveis. Eu bem tentei, Cláudia. Lina, o livro é simples e isso também representa um bocadinho aquilo que a Lina é em si? Sim, sim. Humildade, simplicidade, sim. Quem for ler um dia, talvez, o que é que consegue, através da escrita, descobrir sobre a autora? Que eu penso que as melhores coisas que temos na vida, afinal, são grátis. Não se pagam. São sentimentos, são momentos entre amigos, momentos com quem gostamos de estar,
Coisas simples. Uma boa conversa e um café é espetacular. Não é preciso muito mais. Não é preciso ir às Caraíbas, não? Em todo este percurso, a fé tem também um lugar na sua vida, não é? Sim, tem. Especialmente o dia 13. Pronto. A Carolina nasceu a 13 de Abril, a Tânia nasceu a 13 de Maio. E estamos aqui na Ângelos TV, em Fátima, que é a minha primeira aparição em público como escritora. Portanto, o 13 sempre me perseguiu ao longo da vida. É um número que representa muito para mim. Eu lembro quando era estudante, os exames, os testes, dia 13 havia aquela superstição, vai correr bem. Depois as miúdas nascerem as duas a dia 13, também, e outras coisas na vida. E a minha ligação a Fátima, não é? Venho frequentemente a Fátima, gosto de ir ao santuário, gosto de ir acender a velinha, aqueles rituais que nos fazem bem ao coração. Sim. Muito Sim, bem. gosto muito. Em termos deste livro, ele está programado a apresentação, não é? Para 23 de setembro, Sim, está é claro. um sábado, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira. Sim. Como é que foi programado tudo isto? Porquê na biblioteca? Porquê em Leiria? Vamos perceber. Em Leiria, porque vivo e trabalho em Leiria. Na biblioteca foi sugerido, porque normalmente em Leiria é lá que se fazem as apresentações na biblioteca. Sugeriram-me também o Museu de Leiria, e depois optou-se pela biblioteca. A data foi marcada pelo Dr. Vítor Santos, não é? Que está na biblioteca, e sugeriu o dia 23, um sábado, setembro. As pessoas já regressaram de férias, têm mais disponibilidade para... não há desculpas para não ir. Está marcado para as 5 da tarde, Para as 5 não é? da tarde, sim. Muito bem, e é aberto Todas. livremente. Quem quiser Livremente. pode Estão assistir. todos convidados com muito gosto, com muito prazer. E haverá champanhe, Cláudia. Ah, é? Portanto, conto contigo também. E para quem possa pensar nesse dia, obviamente que estará um dia talvez disponível, e depois onde é que lá em casa os telespectadores que possam estar a pensar e que até já ficaram curiosos com esta história tão improvável, mas que se tornou uma realidade, onde é que podem encontrar o livro? Nas livrarias. Ele vai ser editado em Portugal e vai estar à venda nas livrarias em Portugal, nas FNACs também, e vai ser editado no Brasil, porque a Chiado está a apostar no Brasil também. Portanto, também vai para o Brasil. Vai para o Brasil, sim. Então, e vai estar com destaque no Bienal de São Paulo, no próximo Bienal de São Paulo. Sim. Portanto, já é um livro internacional. Não, ainda não. Espero que um dia venha a ser, mas por enquanto está aqui ao meu colinho ainda. Muito bem, Lina, já sabemos que vai ter uma continuação. Vai. Isso agora, Já continuou? Já estamos a trabalhar no segundo livro? Já está. Já está assim a ir? Já está a ir, já tem algumas páginas. Já. Muito bem, não vamos querer saber. Mas vamos querer apenas lançar aqui o desafio para que uma das histórias, um dos momentos do livro, que nos possa ler aqui um excerto para lá em casa ficarem já também assim com a curiosidade aguçada e possam conhecer só assim um excertozinho. Não vamos dizer mais do que isso, mas apenas um excerto. Vamos lá? Então, um excertozinho. Foi este. Magda contou... Magda, não é? Magda. A tal advogada, aquele amor, pronto, o não tal assumido. amor que vamos ficar a pensar se vai ocorrer ou não. Magda contou com todos os detalhes, o jantar, a troca de olhares, o telefonema inesperado. Contou tudo, tudinho, com um brilho nos olhos que denunciava a sua expectativa. Ora, muito bem. E é também uma expectativa que vai ficar lá em casa para perceber como é que esta história vai terminar. Um dia talvez não a termina, mas ela vai continuar num segundo livro
que depois a Lina Rodrigues já está então a escrever. Lina, muito obrigada por esta conversa. Eu é que agradeço, Cláudia. E boa continuação nas escritas. Queremos então saber se a Magda concretiza ou não o amor da sua vida. É assim que vamos chegar ao final deste Matinais. Tenha a continuação de uma excelente terça-feira.